na Band News FM. Com Murilo Rocha. Muito bom dia, Murilo. Bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, muitos assuntos aí na pauta. Vou começar tratando dessa questão da decisão da Justiça ontem. Luciana, Mariana e ouvinte, 24 anos depois, parece uma coisa absurda esse caso de Poços de Caldas, do Paulo Pavese, né? Era um menino na época. Criança, 10 aninhos. 10 anos em 2000, quando ocorreu isso que agora a Justiça fala que foi um crime, né? Que foi feito por um grupo de médicos na Santa Casa de Poços de Caldas, né? Como a gente até ouviu aí na reportagem já, a suspeita de uma rede paralela, né, de venda de órgãos, né, de transplante de órgãos, e Poços de Caldas seria um desses núcleos, né? Agora, o que estranha, eu sempre falo isso aqui, o que revolta, deixa indignado, para além do crime, é a Justiça demorar 24 anos para julgar os acusados. Ou seja, a família é punida 2 vezes, a família é punida inúmeras vezes com essa demora para o julgamento de um caso como esse. Um recurso ficou sendo aí para ser julgado, um dos recursos da defesa, 10 anos. Ficou um recurso aí para ter uma palavra final sobre essa situação. Então, a gente já trouxe o caso aqui, mas o que revolta, deixa indignado, essa demora, 24 anos para se ter uma sentença com todos envolvidos no caso. Sim, já havia ocorrido um outro julgamento, né, já tinham condenado, mas agora outros médicos condenados por esse crime, uma coisa assustadora, né, que a gente pensa de haver uma rede aí de venda de órgãos, né, uma rede de transplante de órgãos, mas uma rede paralela, ou seja, a gente pagando, né, por órgãos para passar na frente, para ter direito a órgãos transplantados. E isso ocorreu em 2000, esse caso do Paulo Pavese, e só ontem teve o julgamento aí de todos envolvidos. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui. Agora, o ponto central do meu comentário hoje é essa briga que se virou, né, essa confusão entre a FIENG/SESI e a Filarmônica de Minas Gerais, a Sala Minas Gerais. O que acontece, gente? É aquela famosa briga que todo mundo tem um pouco de razão nessa história, e eu acho que a Filarmônica, de certa forma, ela ganha autonomia de novo, mas ela perde a oportunidade de ter um financiamento também sólido e por mais tempo. Então, o que faltou nesse assunto foram as partes realmente sentarem e conversarem para valer. Todo mundo alega que tentou o diálogo, fica uma versão de um contra o outro, mas fica claro que, né, faltou eles sentarem na mesa para tentar achar uma solução. O que a FIENG alega que foi procurada pelo governo para esse termo de cessão da sala como uma maneira dela financiar, né? Seriam 5 milhões anuais aí para financiar ali, para gerir e financiar a Sala Minas Gerais. Com isso, logicamente, a FIENG abriria o espaço para outras apresentações. Eu acho que faltou essa clareza também para poder falar, olha, a Filarmônica vai ter garantida X datas, né? Acho que faltou essa clareza por parte do SESI. O SESI é o Serviço Social da Indústria, né? Que aqui em Minas Gerais é gerido pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Acho que faltou essa clareza a respeito das datas que poderiam ser reservadas e qual seria o outro uso da sala. Claro que era só um começo de acordo, de conversação, mas já havia sido feita a sessão. Então, faltou essa clareza, eu acho, né? Essa garantia para a Filarmônica, e também qual seria essa abertura, né? Essa destinação da sala. Falar para outras orquestras é meio genérico, né? Para outras cerimônias, enfim, é uma coisa meio genérica. Acho que faltou isso. Agora, seria uma injeção robusta de verba, de dinheiro ali para sustentar, inclusive a Filarmônica. O espaço, a Sala Minas Gerais, a própria Filarmônica teria esse aporte financeiro. Ontem lá na audiência pública que ocorreu na Assembleia, já havia decisão da FIENG de não participar mais, de fazer esse distrato da sessão, mas o presidente da FIENG estava lá e ele foi, eu diria, até bastante duro no seu discurso, Flávio Roscoe. Havia um número muito grande de representantes lá da indústria, muitos servidores, ele foi inclusive muito aplaudido durante sua fala, chamou a atenção, parece que deslocou um ônibus lá para acompanhar a sessão. Ele foi muito aplaudido, mas ele foi muito enfático ao falar que procurou o diálogo, né, mas não obteve retorno. Essa versão, tá, da FIENG, do Flávio Roscoe, ele falou isso lá e falou que o objetivo deles era apenas ajudar a financiar, segundo ele hoje, via FIENG, aí já um grande número de patrocínios via lei de incentivo aí promovido pela indústria
em relação à Sala Minas Gerais e à Orquestra Filarmônica. Ele deu a entender que vai continuar apoiando, mesmo sem estar nessa gestão. O recado também, ele falou que agora, em julho, vence um dos contratos aí de financiamento e uso da sala, e ele falou que fica temeroso de como a sala vai ser gerida daqui para frente, sem, caso a indústria não coloque esse dinheiro lá, lembrando que é uma coisa espetacular a Filarmônica, mas é uma coisa cara também a manutenção ali da sala. Por sua vez, o Instituto da Filarmônica de Minas Gerais, que é uma ONG que faz a gestão hoje do espaço, é uma ONG, falou que em momento nenhum foi procurada formalmente pela FIENG, ouviu falar dessa sessão e só foi chamada para uma conversa após a sessão, após já ser firmado esse contrato de sessão. Então, como eu disse, são versões aí opostas e todo mundo tem um pouco de razão, Se o Instituto Filarmônico que geria aquele espaço, ele tem certa razão de reclamar de não ter sido comunicado de forma oficial sobre uma possibilidade de cessão, porque outros órgãos poderiam participar também, e esse é um outro ponto que os deputados levantaram durante a audiência, que talvez o correto teria sido feita uma licitação, mesmo que mais demorada, mas para a gestão do espaço. Ou seja, eu fiquei vendo a audiência ontem, me deu a impressão que se perdeu uma oportunidade de garantir que a Filarmônica continue, essa é a minha opinião, que a Filarmônica continue ali usando aquele espaço, a maioria das datas continue sendo usada pela Filarmônica, mas com a gestão talvez aí do SESI, abrindo para outras possibilidades, O pessoal falou da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Orquestra de Ouro Preto, que é uma orquestra muito famosa aqui no estado também, mas teria que ser isso muito claro, teria que ter clareza no contrato. Hoje a Filarmônica fala que usa 270 dias a sala, ou seja, em tese sobraria aí algo como 90 dias. Isso seria suficiente para a gestão de outros, de outros institutos, outras orquestras? Não sei, seria pouco, talvez teria que diminuir os dias da Filarmônica. Então essa é uma discussão que teria que ter sido feita pelas partes, porque poderia sair todo mundo ganhando. Acho que a impressão que ficou foi essa. Logicamente também não tem ninguém bobo nessa história. A FIENG queria essa gestão também para aproveitar aquela sala para outras atividades que seriam de interesse dela, mas financiaria o custeio também. E agora a Filarmônica vai ter aí continuar contando com o dinheiro público, porque o Estado é quem financia, via Secretaria de Cultura, via CODENGE, na verdade, é o Estado quem financia a sala. A sala vai continuar, a orquestra vai continuar dependendo desse dinheiro, além dos recursos de particulares, Uma Filarmônica caracterizada justamente por ser financiada por particulares, Essa é a diferença de uma sinfônica para uma filarmônica, assim. A Filarmônica, ela depende aí da filantropia para sobreviver. Eu sei que foi importante essa discussão para trazer, de certa forma, até o modo de funcionamento, a gestão, os recursos têm que ser debatidos para chegar numa boa equação. Só uma dúvida ninguém tem, é sobre a excelência da Orquestra Filarmônica, ninguém coloca isso em xeque em momento nenhum, a excelência, o espetáculo que é aquele espaço também e que tem que ser preservado, talvez uma das melhores salas aí de concertos do país, essa aqui é a Sala Minas Gerais, então, ou seja, isso tem que ser preservado, sempre, Tanto a excelência da Orquestra de Filarmônica de Minas Gerais, quanto a questão do espaço. Agora, temos que pensar também formas ali melhor de fomentar esse espaço, não só dependente do dinheiro público, esse é um dos pontos que ficou desse debate, que agora já se resolveu com a saída da FIENG/SESI, mas e aí, como vai ficar o financiamento disso? Acho que essa é uma discussão que se vai fazer daqui para frente. Por fim, só para encerrar, me alonguei um pouco nesse assunto, mas acho que é necessário, para encerrar a questão surreal, gente, é inacreditável, eu não posso deixar de comentar isso, daquele caso do Rio de Janeiro, É uma cena impressionante, para quem ainda não acompanhou, acho que só ligar a televisão, ou as redes sociais, ou ouvir aqui na Band News, uma mulher levou um idoso morto numa cadeira de rodas para tentar fazer um saque de R$17 mil numa agência bancária. Você vê a cena, dá até um mal-estar, que a cabeça infelizmente, do senhor que estava ali morto, ela vai para trás, como se fosse assim, já sem vida, E ela ali falando o nome dele, pedindo, assina aqui, fulano de tal, tá passando mal. É uma cena impressionante, é um suco de Brasil, aquilo que ocorreu ontem. Eu já estava lendo agora, a advogada dessa mulher está falando que
que o senhor teria morrido na agência, que ela teria levado ele passando mal para tentar um saque de R$17.000, que ele teria morrido na agência. Não me parece essa ser a história. Claro que a polícia vai investigar e vai falar, inclusive, há quanto tempo, né, vai poder mensurar ali aproximadamente quanto tempo aquela pessoa estava morta. Mas é um suco de Brasil, viu? Ela ali pegando na mão dele com a carteira para tentar fazer ele assinar. Enfim, talvez eu achei uma das cenas aí mais impressionantes deste ano. Estarrecedora. Assim, é surreal, né? Caso se comprove que ela tentou fazer um saque indevido ali, aproveitando que a pessoa tinha morrido, é maquiavélico, né? É uma ideia, assim, eu fico pensando também se ela em momento nenhum achou que ninguém ia desconfiar, né? Uma pessoa morta numa cadeira de rodas, a cor dele, a pele dele, né? Se ninguém desconfiar que aquela pessoa estava ali morta, ou se não morta, estava completamente sem consciência nem nada, né? Assim, eu fico pensando, será que ela achou que isso ia dar certo, né? Ela achou que ia conseguir fazer esse saque de R$17.000 com uma pessoa morta na cadeira de rodas? Enfim, mas é um assunto aí pra gente render, inclusive com nossos ouvintes aí, que eu imagino que estão cheios de comentários e opiniões sobre esses assuntos.